fazer essas injeções pra poder tirar óvulo. E eu lembro que ela falou assim pra mim, olha, vamos fazendo uma ultra a cada semana pra gente ver como é que você tá. Você vai tomar uma injeção tal dia, outra injeção tal dia, outra injeção tal dia, e eu vou marcar mais ou menos pra tal data. Falei, tá bom, tá bom. E aí, numa dessa, eu fui trabalhar, eu trabalhava normal, fazia tudo normal. Eu comecei a passar mal. Aí eu olhei pra barriga assim, achei que eu tava inchada, estranha. Falei assim, gente, será que eu tô grávida e tô tomando isso? Sabe? Aquela coisa. Porque eu tava barriguda, inchada e me sentindo muito mal. E com uma coisa estranha. E era exatamente do meu lado direito. E aí, nesse desespero, eu lembro que era um sábado, eu liguei pra minha médica e falei, olha, não tô legal. Tô com uma sensação ruim, tô passando mal. E aí ela falou, cara, vem aqui pro consultório, preciso te ver. Vamos fazer a outra que a gente ia fazer na terça, vamos fazer já hoje. Vou te atender final de semana. Cara, ela abriu o consultório e eu já fiquei com medo. Porque se a pessoa sai de sábado de casa pra me atender, falei, cara, deu ruim. Errada. Deu ruim isso. E aí, cara, já fui nervosa. Cheguei lá, falei, e aí, ela foi abrir a porta comigo, porque eu cheguei junto com ela. Eu lembro dessa cena assim, como se fosse ontem. Tá tudo bem? Como é que você tá se sentindo? Aí eu falei, cara, não tô bem. E tô pior porque eu tô aqui agora sábado. E aí ela, cara, a gente precisa ver, porque você tem ovário policístico. Eu lembro que na sua a última ultra tinha muitos óvulos, não estavam maduros, por isso você tomou mais uma injeção. E aí vamos ver agora. E quando ela viu, ela falou assim pra mim, seguinte, a gente tem que ir pro hospital. Falei, sério? O que houve? Fala logo, que eu não tô enxergando nada, tô vendo um monte de coisa aí, não tô vendo nada. Ela falou assim, cara, você tá com um princípio de torção do ovário direito. Ele cresceu muito, você tá com mais de 40 óvulos. E, cara, a gente tem que pulsionar isso, a gente tem que tirar. Agora, se você vai fazer a FIV, se você vai congelar óvulos, você decide com o seu marido, mas tem que ser pra agora. Tem que tirar logo. Tem que ser logo. E aí, aquela barriga enorme, obviamente, o ovário tava enorme. Ela falou que tava assim, sei lá, quantas vezes maior do que o normal. E ela falou que eu tinha que fazer. Falei, beleza, liguei pro meu marido, falei, ó, vou ter que ser internada agora, porque eu vou ter que... Aí contei pra ele a história, falei, cara, se você quiser me ajudar nessa parada e fazer logo a fertilização, vai me ajudar muito, né? Porque você vai lá, tira, que é muito mais fácil, né, pra homem, que é injusto isso pra caramba. Injusto. E aí a gente faz a fertilização e depois a gente bota o ó e vai estar tudo certo, porque amanhã eu tô grávida. Né, assim, amanhã eu tô grávida. E aí ele falou assim, cara, vou pro hospital, te encontro e a gente decide. Eu falei, tá bom. Eu já ia tirar de qualquer maneira, poderia jogar no lixo, poderia fazer tudo. E acabou que eu consegui fazer. Eu consegui fazer isso por causa da emergência que foi, na loucura. A gente conseguiu fazer e eu lembro que assim, ela me deixou... Cara, é tão doido, porque você fica na expectativa sempre de uma informação, né? E aí eu fui descobrindo com o tempo. Aí ela falou pra mim assim, olha, você tem os óvulos a mais. Tipo, tirei 10. Aí eu juro, ela falou assim, tá tudo ótimo. Se você quiser fazer fertilização, você faz amanhã. Cara, foi um susto. Eu passei muito mal, muito mal. E obviamente que eu não ia fazer fertilização nenhuma naquele momento. Lógico. Eu falei, cara, eu vou esperar um tempo, vou ver o que acontece. E quero ir pra Bahia. Eu adoro a Bahia. E eu falei pro Thiago assim, cara, vamos pra Bahia, vamos tirar uma semana. Eu tô aqui. Ela falou que eu vou desinchar, eu vou ter que tomar uns remédios, vou desinchar, mas já tá tudo ótimo. E na Bahia eu engravidei. Olha que loucura. E aí eu lembro que eu fiquei um tempo sem nela, eu não tava mais afim de falar de filho e nem de maternidade, nem de nada, não queria falar de nada. Falava de... Quando minha mãe falava assim, e aí, o tratamento? Cara, não tem acabou. Acabou, não quero mais fazer. E aí eu engravidei. E aí é muito engraçado, porque assim, ele sempre achou que a gente ia ter filho sem fazer tratamento. E aí eu lembro que ele chegou de São Paulo no meu apartamento, já sabia que eu tava grávida, já tava super ansiosa pra contar pra ele que eu tinha feito 50 até, que eu não fiz fiz 50, pra ter certeza, sabe? Pra falar assim, cara, essa daqui, ó, esse, não tem como. Grávida! E aí ele chegou em casa, e quando ele olhou pra minha cara, ele falou, já sei, você tá grávida. Sem fazer surpresa. Isso foi ridículo. Nada a ver. Porque eu queria muito aquela cena. Aquele vídeo, alguma coisa. Você não vai acreditar, me dar alguma coisa pra ele, sabe? Aí ele me olhou e falou assim, você tá grávida. Ridículo. Eu falei, como é que você sabia? Ele falou assim, sei lá, amor, você tá grávida? Eu falei, tô grávida. Ele, nossa, que massa, quando é que a gente vai ver essa criança? Primeira vez. Aí eu falei, cara, eu vou ligar pra ela agora, vou contar pra ela que eu tô grávida e vou marcar a primeira ultra. E a minha ginecologista, ela já tinha a ultra ali. A ultra tudo ali. E aí essa mesma pessoa que eu fiz o tratamento. E aí eu fui na primeira ultra dela e eu levei um pouquinho de susto, porque
pareciam gêmeos, não tinha ainda coração, mas eram 2. 2 saquinhos gestacionais lá. E ela falou pra mim assim, olha, papai, não tem como te falar isso, não parece, mas, cara, eu tô nem aí, se foda-se, cara. 3, até eu queria um, não queria 2, eu queria 1. Aí eu falei, mas ó, é garantido isso? Aí eu falei, vou esperar um tempinho pra contar pras pessoas, né? E aí, com 11 semanas, assim, quase completando a 12ª, eu sangrei muito. Tive um sangramento horrível. E aí, ele tava em São Paulo. Eu lembro que eu liguei pra ele e falei assim, Thiago, eu acho que eu não tô mais grávida. Ele, como assim? Falei, cara, eu tive um sangramento aqui. Eu até, cara, internet, né? Google. Primeira vez. Terrível. Cara, fui lá, sangue vivo, vermelho, muito vermelho. Com não sei o quê. É o quê? Aborto. Aí, nessa loucura. Aí eu achei lá a resposta pro que eu tava. Sangramento vivo, vermelho, com meio, não sei o que, aborto. Aí mandei uma mensagem pra médica. Falei, olha, eu acho que eu perdi. Aí ela, olha, essa pra mim é a pior coisa, você ficar esperando, né, pra saber. Ela pra mim, olha, não tem o que fazer, o que a gente vai fazer agora? Esperar, porque daqui a 1 semana, se tiver o coração, tá tudo certo. Se não tiver, realmente, você perdeu. E tá tudo bem, porque a maioria das mulheres perdem, nem sabem, e você nessa fissuração de querer ter filho, você obviamente tá antecipando e descobrindo antes. E aí eu falei, beleza, vou ficar com essa coisa de mais 1 semana, esperar pra fazer a ultra pra ver se tá tudo jóia. E quando eu fui fazer essa ultra, ficou ali um negocinho assim estranho, mais o coração da Antônia, no caso, batendo. E eu falei, bem, eu tô grávida. Tem um e coração. aí eu comecei a contar pras pessoas, pra família, e pra mãe, pro pai, pra todo mundo. Foi uma super festa. Claro. E aí veio a Antônia, que foi assim, super desejada. E olha a maluca, que eu sou maluca. Eu queria parto normal. E a Antônia chegou com 41 semanas e 5 dias, porque eu fiquei na expectativa do parto normal. Eu fiquei assim, cara, mas eu quero parto normal. Eu quero assim, eu tenho trabalho de parto, E saiu, essa era a minha expectativa. E aí, o que aconteceu? A Antônia não nascia, me falando da troca da lua cheia da lua, não sei o quê. Eu esperei tudo isso. E ela não nascia. E aí a médica falou pra mim, assim, a minha médica, particularmente, falou assim, Érica, eu acho que você não deveria tentar parto normal. Vamos pra cesárea. Ela tava até encaixada, mas eu acho que se não foi, não vai ser, e é isso. Aí eu fiquei sofrida, muito sofrida. Eu fiquei assim, vamos tentar pra amanhã? Aí quinta, agora, não, sexta, porque eu ainda tinha expectativa, sabe? E não pensou em indução? Cara, então, eu acho que ela não queria, sabe? Ela, por uma experiência, falou pra mim assim, Érica, eu não acho legal induzir. Então, eu acho que ou você tem parto normal, ou a gente vai pra cesárea. E aí eu lembro que eu chorava, sofria, porque era um momento desejado, era aquela coisa de, cara, vai ser um parto lindo. E aí eu fiquei com medo, né, da cirurgia em si. E aí eu lembro que o Thiago falou assim pra mim, essa frase foi perfeita, você quer um filho ou você quer um parto? Porque eu tava ali tão na emoção do parto normal, eu falei, então marca pra hoje, vou fazer hoje isso aí, vou tirar hoje. Vou ter a minha filha, né? Exatamente. E aí eu tive ela, e aí veio com muita saúde, graças a Deus, amamentei pra caramba. Foi uma experiência pra mim, assim, incrível. A Antônia era um bebê fácil, sabe? Quando as pessoas começam a falar comigo sobre a maternidade, as dificuldades. Cara, eu não tive isso. Eu não tive isso. Eu doava 1 litro, sabe o que é 1 litro? De leite toda semana pra Fiocruz. Porque eu tinha muito leite. Eu tinha muito leite pra ela, eu congelava, guardava. E, cara, no final eu já tava até jogando fora, porque eu falei assim, cara, por que eu tô congelando muito leite pra congelar? Eu tinha muito. Então, assim, eu não tive nenhuma questão com ela, sabe? Foi tudo muito perfeito, ela não foi uma criança que chorou, ela dormia bem. Tudo maravilhoso, tudo gente. O que é raro, que eu acho raro. Mas eu não posso falar nada também que eu sou sortuda, né? Eu falo, Deus tem os seus privilégios, né? Os privilegiados, digamos assim. Não é todo mundo, gente, mas a gente passa por outros perrengues, né? As dificuldades de engravidar, aquilo. Cada um tem seu perrengue, entendeu? Mas não dá pra ter tudo não tem nada. Outras questões, isso. Bebê foi maravilhosa. Bebê, assim, cara, eu teria 10 dela. Se não tivesse que pagar conta, não tivesse escola, eu teria 10 dela. Outro tema. E aí depois teve ela, e os meninos? Cara, como que vieram? Veio isso. Veio a pandemia, né? E aí o Thiago falou pra mim, eu queria o 2º filho. Eu falei, caraca, você tá falando sério? Tudo que a gente passou, essa vida toda que louca. É mesmo? E outra, depois que eu tive a Antônia, eu não usei nenhum método contraceptivo. Ficou então, livre. Assim, não dá. Se era pra vir, tinha que ter vindo. E não fiquei preocupada com isso, porque eu acho que eu já achava assim, cara, tão difícil, que, cara, não vai vir agora quando você não quer. Não vai vir. E aí, o que aconteceu? Eu falei, sério, Thiago, na pandemia, né? Então tá, né? Aí mandei uma mensagem, eu tava morando em São Paulo. Mandei uma mensagem pra minha ginecologista daqui,
e falei o seguinte, Thiago quer ter outro. Ela, ai, que maravilhoso! Promete que é ótimo, né? Maravilhoso, adorei essa notícia. Vamos fazer os exames. Falei, ótimo, vamos fazer os exames. Cara, primeiro exame que eu fiz, ela pediu uma histeroscopia. E aí eu tava com alguma coisa... Inflamado, endometrite. Uhum. Aí ela, olha, você vai tomar o remédio e vai passar e vai ter que fazer outro diagnóstico pra saber se tá tudo bem. Uhum. Aí fiz a segunda. Aí deu tudo certo. Aí ela falou pra mim assim, cara, tô achando o seu útero grande. Vamos fazer uma ressonância. Aí eu, beleza. Aí eu fiz a ressonância lá em São Paulo, no Sírio-Libanês. E aí chegou o resultado, não entendi, li aquilo, falei, cara, adenomiose. Falei, cara, não é bom. Esse nome não tá legal. Aí tu vai onde? No Google. Aí fui lá, adenomiose. Aí, dificuldade de engravidar, não sei o que. A primeira coisa, dificuldade de engravidar. De novo, falei, cara, gente. vamos começar de novo essa história. Beleza. Aí cheguei e falei assim, olha, deu aqui a adenomiose. Ela me manda esse exame. Aí ela pra mim, eu não sei quem fez, que não sei o que. Vamos fazer o seguinte, vamos repetir esse exame, mas eu quero que você venha aqui pro Rio. Você vai fazer lá na Lagoa, na Mulher Tânia, não sei o que lá das contas. Eu falei, beleza, eu faço. E aí eu fiz de novo, vim pro Rio só pra fazer isso. Peguei um voo, vim pro Rio, fiz o exame e voltei pra casa. E aí deu que eu tava com adenomiose, mas era menor do que tinha dado no anterior. Sabe, o tamanho do útero era X e reduziu um pouquinho. Que deu a mesma coisa no final. Falei, e aí, o que a gente faz agora? O que a gente faz? Aí ela falou assim, olha, você já tem tudo lá, congelado. É uma possibilidade. Aí eu falei, caraca, agora depois... Porque o homem vai ficando velho e vai piorando, né? Falei, cara, se ele não quis lá sei lá, quantos anos atrás, ele não vai querer agora. Aí fui lá falar com ele. Falei, Thiago, seguinte, deu que eu tô com isso, que eu tô com aquilo, que eu tô com aquilo outro. Cara, o que você quer fazer? A gente tem tudo lá. Eu já paguei, inclusive. Quer fazer? Aí ele veio assim, cara, eu acho que Deus não quer. Se não veio, e se assim, tá tudo dizendo que não é da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus. Aí eu falei, sério, Thiago, você que queria um segundo filho, como é que pode? Agora você não quer mais? Aí ele, eu acho que assim, eu tava bem pensando nisso, né? É mais fácil você ter um filho. Você leva pra tudo quanto é lugar, é fácil de viajar, o custo é menor. Então, de repente, a nossa vida... Já tá bem, já tá boa. Já acabou, entendeu? A Antônia tá aqui, cara, a Antônia é uma criança fácil. É fácil, a gente já viajou com ela pro mundo. Pô, com 3 meses eu viajei com ela pra fora várias vezes. Então assim, cara, vai ser ótimo. E aqui, ó, a gente mora nesse apartamento grande, ele falou. Cara, vamos continuar o apartamento aqui, ó, tá pra todo mundo. Perfeito. Tá tudo ótimo, perfeito. Cara, mas eu fiquei arrasada. Porque mesmo ele falando isso, eu fiquei com uma sensação assim, cara... Se eu pudesse, talvez eu não teria. Mas agora que ela falou que eu não quero, agora eu quero ter. Agora eu quero ter, sempre do contra. Agora eu quero ter. E aí eu falei com ela, cara, eu quero ter outro filho, Ela falou, cara, começa a melhorar a academia, essa é a mesma história. De novo, começa alimentação. Eu já sabia o que eu tinha que procurar, né? Eu já tinha passado por aquilo. E aí eu falei, cara, eu não vou ficar maluca com essa história. Não vou ficar. Vou ficar tranquila. Vou pensar assim, olha, vai vir legal, não vai vir? Tudo bem. Aceita. É difícil eu pensar nisso, mas eu falei, cara, vou aceitar. Se for isso, eu vou aceitar. E aí, se eu ficar velha, eu pensava nisso, se eu ficar velha... Tem lá congelado. Eu tenho lá. Eu pego ele, faço ele assinar, não sei como, invento alguma história, faço ele assinar e vou lá e faço. E libera. Que daí eu perguntei isso pra ela. Eu falei, doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. O que a gente precisa fazer? Que o espermatozoide dele tá lá, com meus embriões. O que faz? Tem aí que ela, olha, você só tem que ter uma autorização. Cara, isso é muito fácil. Aqui, assina aqui. Depois no carro, no condomínio. A criança se homem não lê mesmo. Você tem que descobrir. Cara, eu ia fazer qualquer coisa dessa. Eu sei que ia dar certo. E eu pensei nessa possibilidade. E aí eu falei assim, cara, eu vou me arrumar. E se eu não conseguir até uma certa idade, eu realmente vou fazer. Vou fazer. Ele falava pra mim, vamos pensar nisso depois. Cara, ele jogava pra depois, sabe? Porque quando eu começava a falar assim, olha, eu vou querer... Então a gente vai ter. Como você quer fazer? Você vai assinar o documento, sabe? Eu falei assim, cara, ele vai ter que fazer. E aí, eu ficava tentando transar nos dias que eu sabia que tava fértil, exatamente. Porque engraçado, eu não sei se acontece isso com todo mundo, mas quando eu tive a Antônia, depois que eu tive a Antônia, eu comecei a entender mais o meu corpo. Eu comecei a sentir aonde eu voava, juro. É assim, caraca, hoje aqui, ó, uma dorzinha aqui. Mas sabe também, Érica, você começou a prestar mais atenção em você. Sim. Você era totalmente acelerada. Não... Por isso que toda vez que eu falo com os pacientes, preste atenção em você. A gente não começa sabe a sentir exatamente os sinais e sintomas que teu corpo te dá. Ele dá sinais, só que a gente não quer ouvir.
Porque a gente tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, a gente quer fazer. Então, quando você para, por isso que a yoga, ela te dá essa conscientização. Eu voltei, tá? De você fazer. Só pra engravidar de novo. Coitada. A mulher me falou assim, louca! Porque eu voltei pra yoga e ela falou pra mim, que legal, Érica, você aqui. Voltou, sentiu falta. Eu quero engravidar de novo. Mas eu fiz também. Eu sou exatamente o que você falou, super acelerada. E a primeira gestação, eu fiz yoga. E aí eu tive essa consciência toda do meu corpo. Foi muito bom. Eu acho até que eu tinha que voltar. É muito bom. Toda vez que a gente precisa dar uma desacelerada, eu aconselho, Mas gente, eu tenho faz medo, yoga. porque será que se eu voltar eu engravido de novo? Vai que, né? Mas então, aí o que aconteceu? Fez tudo direitinho, tudo de novo. Comecei a fazer tudo de novo, entrei na yoga, e aí eu comecei a sentir aquilo. E aí eu lembro, Google... A dor da ovulação. Clara do ovo, exatamente. Clara do ovo, você tá ovulando. E aí eu pensava assim, bem, quando chegar a clara do ovo e eu estiver sentindo do lado esquerdo, é o momento. É a hora. E aí, assim, eu tive muito problema, assim, de casal mesmo, por causa da história anterior, que, cara, isso não é normal. Desgastante. Não é normal. Não você é. viajar e falar assim, Thiago, seguinte, eu tenho que transar 1h, porque tem que dar tempo, 1h30 eu tenho que sair daí pra Congonhas, pro voo. É rápido. Não dava, entendeu? Isso, cara, era ruim. Não, E isso aí eu pensei assim, mexe cara, com eu vou todos fazer os isso de uma maneira casais. linda. Vou fazer isso de uma maneira linda. Quando eu estiver ovulando, vai ter lingerie, vai ter o que você quiser. Entendeu? Pra ser uma coisa bem natural. Ele não vai saber, mas é o que quer. E aí, eu comecei a fazer isso. E por incrível que pareça, eu sentia mais dores no lado esquerdo. Então, assim, o lado direito, que era o lado que eu não tinha trompa, eu sentia mais do lado esquerdo. E quando eu sabia exatamente a data que eu ovulava. Eu sabia. De dor. Eu via. De dor, de tudo. E eu comecei a fazer isso, direto. E aí, eu tava morando em São Paulo e ia passar o Réveillon aqui no Rio de Janeiro. E aí, a minha médica continuou sendo aqui no Rio de Janeiro. Então, eu fazia tudo com ela, né? Aí eu vim pra cá e falei assim, novembro. E falei assim, olha, eu vou viajar essa semaninha, depois eu vou ficar direto aqui no Rio de Janeiro, que o Thiago vai entrar de férias. E a gente vai ficar aqui, inclusive, na casa da minha sogra. E, cara, vamos ver se a gente consegue fazer alguns exames, alguma coisa, porque eu tô tentando engravidar e tudo mais. Ela falou, não, beleza. E aí, em novembro, eu fui pra onde? Pra Bahia. Foi pra Bahia de novo. Tem que ir pra Bahia. Exatamente. Quer engravidar, vai pra Bahia. Fui pra Trancoso. E eu engravidei lá. Mas eu não sabia até então. Eu não achava que tinha dado positivo. E aí, eu tava no consultório. Essa história é muito boa. E eu comecei a ficar enjoada com cheiro. E eu não fiquei enjoada não, Antônia. Então, eu não associei realmente. Falei, menina, tá um cheiro forte de água sanitária. Que é isso? Tá fedendo. Não tô me sentindo bem. Aí a minha secretária falou assim, você tá grávida? Falei, que grávida, Elia? Tô grávida nada, ela tá grávida. E aí, assim, a clínica tem uma farmácia do lado. Elas foram pegar aquele de R$10, o de R$10. Que é só uma listinha assim. E ela falou assim pra mim, Érica, faz esse teste. Eu falei, cara, você tá louca, queria muito, mas não tô. Mas tava com medo, Ela falou assim, então faz. Aí eu falei, tá bom, vou fazer. Aí eu fiz o xixi lá naquele copinho, botei a fitinha. E outra coisa, esse negócio do dinheiro, né? A gente acha que é barato, que é ruim, que não funciona. Que é ruim. Falei, cara, esse negócio não vai funcionar. Mas botei lá. Fiz o xixi, botei lá. Tô atendendo um paciente, a Elisa, a Eli, que era minha secretária, falou assim pra mim, você tá grávida? Falei, sério? O que deu aquilo lá? Ela, positivo. Falei, positivo? Mas apareceu assim, bastante, assim, muito forte. Qual a assim, cor? Bem rosa. Aí ela falou assim, cara, você tá grávida? Aí eu fiz a conta. Falei, cara, tô grávida, mas eu ovulei há quanto tempo? Aí eu fiz a conta de quanto eu tinha transado, porque eu sabia quando eu tava ovulando. Falei, cara, eu tô grávida de nada, eu tô grávida de... Agora? Não, aqui, transei há 15 dias, tô grávida de 15 dias. Não é possível. Aí mandei uma mensagem, mandei a foto assim do copinho no consultório pra minha médica. Ela falou assim, cara, será? Vamos fazer o seguinte, faz um exame. Aí eu falei, cara, mas eu onde que eu vou fazer esse exame, né? Porque eu tô aqui, tô voando hoje à noite, porque eu fazia ponte aéreo, tô voando hoje à noite, vou ter que fazer lá em São Paulo. Vou procurar algum hospital e vou dizer que eu tô numa emergência pra fazer. Ela falou assim, calma, tá muito cedo. Qual foi a sua última menstruação? Eu falei a data pra ela. Ela falou assim, cara, tá estranho. Muito cedo. Aí ela escreveu assim, eu tenho isso no WhatsApp. Porque eu mandei um copinho do xixi, falei, conversei com ela falou assim, não é um. Não é um. Falei que não é um. Como assim não é um? Ela falou assim, cara, não pode ser. Você tá grávida de tipo poucos dias. Faz o seguinte, espera mais um pouquinho e faz o beta-HCG. Falei, tá bom, tu aguentou? Não, claro que não. Óbvio, eu queria saber. Pronto, vamos lá. Cheguei numa emergência. Entrei no hospital e falei, moço, tô passando muito mal. Aí ele, o que você tem? Aí eu falei, não sei, uma sensação, eu acho que eu tô grávida. Uma sensação horrorosa. Mas o que você teve? Ah, sei lá, tive sangramento, tive tudo. O que eu preciso fazer pra fazer uma outra agora? Porque eu preciso ver o que tá acontecendo.
Aí ele falou assim, vamos fazer uma outra de emergência. Mas você sabe se você tá grávida? Eu falei assim, cara, exame de beta-HCG eu não tenho. Mas eu fiz aqui um xixi de R$10 e deu positivo. Mas, cara, estranho tá grávida. Aí ele, tá bom. Quando ele fez a outra, na mesma hora eu vi lá. Aí ele falou assim, senhora Érica, será que a senhora pode pular pra outra sala? Porque eu tô achando esse monitor tá ruim. Com algum problema. Falei, mas tá funcionando, porque eu vi. Aí ele falou assim, mas eu tô achando que tá com algum problema. Porque ela colocava lá a ultra, né? E fazia umas coisas assim. E na verdade ficava estranho. Mas eu vi que algumas vezes pareciam 2, algumas vezes pareciam 3. E aí eu falei assim, cara, não, vamos. Ela falou assim, aqui é fechado. Eu já tava com aquela coisa horrorosa que te colocam, né? Falei, então tá, vamos. Fui pelo corredor, passei o corredor e entrei na outra sala. Quando eu entrei na outra sala que ela colocou, o equipamento acho que era melhor realmente, sabe? Devia ser de uma outra tecnologia. Eu vi nítido lá. 2 coisinhas assim. Aí ela fazia assim, e às vezes pareciam 3, porque parecia um negocinho no meio. Jesus. Aí eu falei assim, doutora, pode falar, e aí? O que temos? Porque eu já vi uma coisinha ali, uma coisinha ali. Ela falou, você tá grávida, mas eu não consigo entender aqui se são 2 ou são 3. Cara, não é. Desmaiou a voz. Falei, cara, não é possível. 2 ou 3 não. 3 não dá não. 3 não. Aí eu falei assim, sério? Não é possível. Eu tô grávida de gêmeos? Ela falou assim, calma aí que eu vou chamar fulano. Aí chamou fulano, que chamou ciclano, que chamou não sei quem. É isso. Aí o que acontece? Ela me explicou. Quando ela colocava, pela posição dos sacos, quando ela fazia um movimento, ele ficava triplo. Mas você via que, tipo assim, era um saco que não tinha nada. Porque, na verdade, era como se fosse o início do outro. É estranho, sabe? Mas na imagem era confuso. Ela falou, você tá grávida de gêmeos. Eu falei, sério, mas não tem coração ainda. O que eu pensei? Não vou contar pro Thiago. Porque se eu perder, eu pensava nisso. Falei, cara, se eu já tive aquele problema que eu engravidei e né, tive sangramento, até hoje eu não sei se é gêmea lá, não tem como ter certeza, né? Eu falei, cara, não vou contar pra ele. Não vou contar, vou guardar, silêncio. Não contei. 1 mês e meio sem contar pra ele. Credo, e você fala que é ansiosa? Eu não ia aguentar. Mas por quê? Porque eu Deus me livre. Eu ficava assim, cara, ele já falou que não queria ter outro filho. A gente tava se mudando pra um apartamento novo. E contar que seriam 2. Aí ele já tinha ligado pra dona do meu apartamento, lá de São Paulo, e falou que a gente ia se mudar. A gente tava procurando outra coisa. Jesus. E eu falei, cara, eu vou falar isso pro cara. Que eu vou falar 2, aí já muda tudo. A gente muda carro, muda tudo, muda tudo. Muda tudo, você já sabe que você vai ficar pobre. É isso, cara, não vou fazer isso com ele, vou esperar. E aí eu fui esperando, só que eu tava passando muito mal. Totalmente diferente da gestação da Antônia. Eu realmente passei muito mal nessa gestação. Eu ficava enjoada, ficava passando mal, e eu comecei a ver ele preocupado. Ele começava a dizer assim, cara, você não tá legal não. O que você tem? E eu acho que ele começou a achar que eu tava com alguma coisa seríssima e não contava pra ele. Porque ele fez um textinho no WhatsApp pra mim e falou assim, tô muito preocupada com você precisa confiar em mim, você precisa me contar o que tá acontecendo. Eu falei, gente, Jesus, eu não vou morrer não. Não, agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma coisa legal, né? Pra dar essa notícia pro homem, pra ver como é que vai ser. Só que assim, eu fiquei assustada. Eu fiquei uma semana aí assim, cara, como é que vai ser minha vida? 3 filhos, o meu trabalho, né? Eu tinha uma clínica já em São Paulo, uma clínica no Rio. Cara, vou ter que mudar tudo. Paulo, Rio, vai ser completamente diferente. E eu vou ficar na expectativa dele também ficar assustado, coitado. Porque ele também tem esse direito. Claro. Né? Comprei a respingar nele. 2 bodyzinhos. Aí um escrito assim, pai de gêmeos, não sei o quê. E outro bodyzinho escrito Thiago, Antônia, Eric, mais 2. Jesus. E fiz uma carta. E aí eu falei, cara, vou dar isso de presente pra ele. Esperei esse tempo todo, quando tava perto do Natal, dia 23. Eu falei, cara, presentão, vai. Vou dar esse presente pra ele. Fui entregar a minha caixa. Cheguei, Thiago, um presente pra você. Aí ele, que é isso? Aí abriu, né? Aí ele abriu, viu um body. Aí ele viu o body, ai, que lindo, não acredito que você tá grávida. Falei, tô grávida. Aí eu botei, do tamanho assim de uma tela de celular, a ultra, bonitinha, com os 2 ovos. E ele não viu. Por que eu me tão idiota? Não sei, gente. Aí botei ela bonitinha assim. Aí ele olhou e falou assim, ai, você tá grávida. Falei, tô. Aí ele, deixa nessa carta. Aí era uma carta, tipo, como se fosse da criança contando que tava vindo. E aí, no final, o que eu escrevi? Nós 5. Eu, ele, a Antônia e os 2 bebês. Ele contou com a cachorra. Aí ele, ai, que legal, você tá grávida. Falei, Thiago, de novo, não é possível. Olha os outros body. Tem outro body, tem outro. Acho que ele pensou assim, são 2 presentes, 2 diferentes, roupinhas. Quando ele viu que era pai de gêmeos, ele, mentira. Você tá grávida de gêmeos. Eu falei, é isso. Aí ele olhou pra minha cara e não fez reação nenhuma. Não esboçou nenhum sentimento. Nada. Ele ficou olhando pra minha cara e falou assim, não, você tá brincando, né? É verdade isso? Eu falei, é verdade. Ele, não, mas você tem certeza? Eu falei, deixa eu te falar, eu descobri há 1 mês
eu não te contei há um mês. Aquela história que você achava que eu tô passando mal. Eu tava grávida de gêmeos. Ele, Érica, começou a chorar. Aí eu não consegui comer, porque eu sentei no restaurante pra comer, fiz o pedido, ele pagou o pedido, deixou o dinheiro e falou, vambora. Chorando. Vamos embora, chorando. Falei, cara, qual é o surto? Ele gostou ou não gostou? Eu não sabia. Falei, cara, será que ele tá feliz? Ou não? Não entendi. Mas pensei, vou ficar calada. Porque, cara, eu surtei, ele vai surtar também. Aí ele veio dirigindo, chorando muito. Nossa, ele chorava muito. E eu falava assim, será que ele vai falar alguma coisa? Vai chorar? Vai, não sei, vou ficar esperando. Aí cheguei em casa e a gente tava na casa da minha sogra. Ele bateu na porta da minha sogra e falou, gente, vem aqui. Aí deu a mão assim pra todo mundo, falou assim, seguinte, a Érica tá grávida de gêmeos. Aí minha sogra, mentira, começou a chorar. Meu sogro, me abraçou, ele me abraçou. E assim, até então, nada. Ele nenhum sentimento. Tô feliz, tô triste, tô passando mal, não quero filho, vou embora de casa. Qualquer coisa. Não sabia. Eu não sabia o que ele tava querendo, o que ele pensava, o que ele tava sentindo. Eu só sabia que ele tava ali em estado de choque. E aí o Thiago é triatleta. Corre, nada, pedala. Acorda 4 horas da manhã. Ele chegou pra mim nessa noite, falou com os pais foram dormir, pronto, já tava tarde. E falou assim pra mim, seguinte, eu vou dormir, amanhã eu vou pedalar e a gente conversa amanhã. Então tá, né? Você entendeu? Eu não entendi nada. Eu falei, cara, eu tava tão assustada com tudo, que eu falei, cara, ele vai acordar de manhã e ele vai conversar comigo. Eu não dormi aquela noite. Claro. Eu fiquei aquela noite toda pensando, cara, será que ele tá feliz? Será que ele tá triste? Meu Deus do céu, ele queria outro filho, mas ele não queria outro, né? Dois. Eu fiquei nessa situação assim, cara, o que será que vai ser agora, né? Cara, acordei 5 da manhã, abri a porta, cadê ele? Ele não tava no quarto, já tinha ido. E aí eu falei, cara, vou ver o celular, né? A pessoa manda mensagem. A pessoa quando pedala, corre, isso aqui, ela tem um tempo consigo mesma. Eu falei, cara, ele vai vir agora com uma alguma coisa. Vai refletir e vai Exatamente. mandar. E aí eu super nervosa. Será que ele vai se suicidar? Tipo assim, cara, vou abandonar, sei lá. Vou embora. Será que ele fez a mala? Deixa eu ver aqui o armário. E aí eu comecei a mandar mensagem, e aí, tá tudo bem? Onde você tá? E aí nada de resposta. Ele apareceu, você vai achar que é sacanagem. 1 da tarde. Jesus. 1 da tarde. Foi refletir. Mais sacolas. Estou pronto, vim fazer um almoço de comemoração. Ai! Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ele tá Achei feliz. que você tava indo embora. Ele tá feliz, exatamente. Porque era Natal já, praticamente, né? E aí eu falei assim, cara, e aí, Thiago? Ele, amor, tô aqui pensando. Vai dar certo. Seguinte, a gente vai se mudar. Falei, se mudar pra onde? Ele, a gente vai voltar pro Rio de Janeiro. Não tem condições da gente ficar em São Paulo com 3 crianças, a nossa família aqui, e eu já resolvi tudo. Olha aí, eu já resolvi tudo. Já liguei pra mulher do apartamento. Vamos entregar o apartamento. Essa semana eu vou ver apartamento aqui no Rio de Janeiro pra gente ver o que a gente faz, porque a gente já tinha vendido o apartamento do Rio de Janeiro, dizendo que a gente não voltaria mais, que a vida da gente ia ser em São Paulo. E aí eu fiquei olhando pra cara dele e falei, que bom, agora você tá feliz? Ele, estou feliz. Obrigada de nada. Isso, exatamente, achei maravilhoso. E agora a gente descobriu o sexo e ser feliz, e botar um nome nessas crianças. Gente. Ai, graças a Deus, menos um problema na minha vida. Gente, é surreal, né? É tanta coisa, né, Érica, assim, acontecendo com vocês. Sim. É tanto demanda, assim, né? Tanto mental, física, tudo. Que a maternidade é isso. A Érica está traduzindo aqui tudo que todas as mulheres sentem, gente. É um resumão de tudo, com essa intensidade mesmo. Só que o quê? As pessoas não compartilham. Não compartilham, fica calada. Hoje em dia... falar muito sobre essa história. É isso, mas hoje em dia todo mundo fala um pouquinho mais. Mas antigamente ninguém falava. E o nosso objetivo é falar. Porque quando a gente bota para fora, a gente se alivia, né? Toda vez que a gente fala, a gente, cara, eu também não tô sozinha nessa. Tem pessoas também passando por isso. E é isso que a gente queria mostrar para vocês, dessas ansiedades, dessas angústias. E que se você fizer tudo certinho, né, Érica, dá certo. Dá certo. Dá certo. Se você se cuidar, se você buscar ajuda, vai dar certo. E aí, mediante tudo isso, hoje em dia você consegue conciliar essa vida profissional, essa vida maternal, cara, é difícil, essa vida como mulher. É muito difícil. É muito difícil, mas dá assim, conta. O que acontece? Como o Thiago não tá aqui fisicamente... Tudo piora. Então, você imagina o seguinte, se uma criança tá doente, você tem que esquece. deixar na escola, eu tenho que ficar e não posso trabalhar. É isso. E aí, assim, eu sou autônoma, eu sigo uma agenda, eu tenho trabalhos pra entregar, eu tenho coisas pra fazer. E aí, assim, obviamente que eu não tenho uma segunda opinião, não tenho um plano B. Tipo, Thiago, tem como você sair do trabalho hoje mais cedo? Não tem como, então sou só eu. Então, assim...
eu tenho essas dificuldades. Por exemplo, hoje eu saí de casa cedo e fiz reunião de 2 crianças. E fiz sozinha, porque ele não estava conciliando de vir sexta-feira para poder fazer, porque ele fica de segunda a quinta, e essa semana ele resolveu ficar sexta-feira, não tinha como fazer, eu já estou atrasada nessa reunião, e a escola me pedindo, e eu fui fazer. Eu acho muito difícil, sabe, se conciliar. O que eu comecei a entender, assim, é não me culpar. Sim. E tentar relaxar, assim, às vezes o mundo parece que vai acabar, assim, às vezes eu falo assim, gente, o que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu tenho que atender esse paciente vai gritar comigo, eu preciso fazer isso, a Antônia tá doente, eu tenho que levar ela no médico, porque, cara, ela piorou. E aí, assim, cara, infelizmente, dá uma seta e te fala assim, cara, eu tenho que realmente parar aqui e tá tudo bem. É isso. Acostamento, e é isso. E aí, assim, a gente tenta equilibrar os pratos, né? Eu sempre fico tentando equilibrar. E eu percebo que, assim, quando eu tô muito, muito sagaz, muito forte no trabalho, vamos dizer assim, financeiramente ganhando muito dinheiro, muito bem, o que acontece? Aqui Ali tá tá tudo uma zona. Tá uma zona, Mas porque é assim, a Antônia sente minha falta, o Benjamin tá estranho na escola, fez alguma coisa na escola, o Benício tá com alguma questão, e você não consegue resolver. Aí você fala assim, cara, deixa eu parar aqui um pouquinho. Aqui, dá atenção ali. Aí quando você vai pra lá, você fala assim, cara, seu faturamento caiu, a secretária foi embora. Então, assim, é um equilíbrio de pratos. Nunca vai ficar 100% tudo. E sempre vai cair um prato, vai quebrar, Sim, e tá tudo bem. Eu acho que a gente precisa seguir algumas prioridades. Então, assim, todas as vezes que acontece alguma coisa com os meus filhos, eu largo tudo. Claro. Eu largo tudo, eu peço desculpa. Às vezes eu mesmo pego o telefone da clínica e falo, cara, seguinte, um filho meu. Às vezes a pessoa se sensibiliza e fala assim, cara, tá tudo bem, Érica, a gente deixa agendado para outro dia. E outras vezes não. E se eu vou perder paciente por isso, tá tudo bem. Porque a minha prioridade realmente hoje são os meus filhos. Com certeza. Muda, né? A nossa vida muda. Completamente. Enfim, gente, os problemas aqui é em todo lugar, tá? É aqui, é lá, é toda casa, é mulher casada, mas quase uma mãe solo, é quase isso, entendeu? E a gente vai equilibrando. E pra gente finalizar, eu queria que você falasse a questão da parte bucal, né? Resumida, quando a pessoa quer engravidar, vale a pena ir no dentista ou é melhor esperar estar grávida? Como que você faz isso? É engraçado isso aqui no Brasil, apesar do Brasil ser um dos países que mais cresce na odontologia, a gente tem pouca informação. Pouca. Eu acho que quando a pessoa quer engravidar, normalmente ela faz uns exames, assim como eu, você viu? Fui fazer os exames e tudo mais. A maioria das mulheres não colocam isso na frente. Tipo, eu quero engravidar e eu vou fazer isso. A gente tem algumas questões, eu atendo muita grávida, engraçado isso, mas porque às vezes um filho já foi comigo e aí começa. Mas assim, a questão da grávida é que a gente tem uma janela ali que a gente às vezes não pode tirar uma radiografia, né, por radiação, e a gente não pode dar algum antibiótico, alguma anestesia apropriada por causa do tempo de gestação. Eu vou dar uma resumida nisso. Mas o que acontece é que a grávida deveria colocar isso como um protocolo para antes de engravidar. Mas isso... E aí, obviamente, que a mulher grávida, ela deve, obviamente, ir ao dentista. E pode ir ao dentista. Mas é o básico, sabe? Você vai fazendo uma limpeza. Só para ver se tem alguma coisa, né? E aí, o que você precisava ali tratar mesmo, fazer um tratamento de canal, botar um implante, você já fez. Eu já tive paciente que estava quase no final da gestação e precisou tirar um dente porque não tinha jeito, uma infecção enorme, aí a gente tira, a gente fica preocupado, a gente sempre fala que normalmente uma anestesia pode dar uma acelerada no coração da criança, isso não é um problema, mas poderia ser evitado, sabe? Poderia você ter feito isso antes. Um check-up antes. Exatamente. É isso. Então assim, grávidas podem ir ao dentista? Podem ir ao dentista, devem ir ao dentista. Mas é isso. Alguns tratamentos vão ser postergados, porque a gente não consegue fazer. E o ideal é antes. Eu até indico às minhas pacientes, vai fazer tratamento, gente, vai no dentista antes de engravidar. Vê se precisa fazer alguma coisa pra gente já tratar isso antes, né? E não pegar surpresas que podem acontecer durante a gestação. Tudo é pior, né? Exatamente. A gravidez tudo é ruim. É uma fragilidade maior. Eu tenho umas pacientes agora, eu tive uma paciente agora, inclusive há 15 dias atrás, com uma que a gente chama de doença periodontal gravídica. Porque toda vez que a mulher fica grávida, ela tem uma taxa hormonal lá em cima. Fica mais e algumas mulheres, eu vou dizer assim, talvez 5% das mulheres, não é uma coisa tão comum, elas têm isso. E o que é isso? É um sangramento gengival que acontece e às vezes a gengiva fica horrorosa. A gengiva cresce e fica feia esteticamente. Então, há 15 dias atrás, eu tô com uma paciente que tá com periodontite gravídica e eu tive que cortar porque ela ria, um negócio feio, não parece o dente dela. E aí, assim, essas coisas você não tem como evitar. Entendeu? Porque ela tá grávida, ela ficou, e assim, você vai ver que ela vai parar, a gestação vai acontecer. E vai passar. Vai passar, exatamente.
Então, assim, algumas coisas a gente não tem como deixar de atender. É o que eu falei. Uma paciente com uma doença ou com uma dor, um siso que doeu, que tá ali incomodada, que tá com uma infecção, é melhor ela extrair do que ficar com a infecção. Concorda? E tomar antibiótico, infelizmente, não tem outro jeito. Mas o que você puder evitar, a gente vai fazer. Então faça antes, né? Faça um tratamento antes, faça alguma coisa antes, vai no dentista antes, faz um check-up, faz um exame radiográfico logo, pra se precisar fazer, tá ali o exame, né? Que dura ali um tempinho. Eu acho que é isso. É isso, gente. Então, se vocês querem engravidar antes, vá logo no dentista para avaliar isso. E eu queria te agradecer. Muito obrigada pelo bate-papo, pelo desabafo. Doida, né? Não, esse desabafo inspira muita gente, né? Porque para as pessoas verem que elas não estão sozinhas, que é difícil para todo mundo. Acho e legal dá tudo certo. E no final dá tudo certo, né? Sempre dá. No meu Deus, graças a Deus. Não, mas sempre dá. E é uma frase, gente, que minha mãe sempre me falava. No final dá tudo certo. E se não deu, é porque não é o final. Que vai dar certo. Tá? É isso que eu queria deixar para vocês. Eu vou deixar aqui o Instagram da Érica para vocês seguirem ela, que ela fala bastante sobre isso, a profissão, sobre a família. E aí vocês vão vivenciar isso com ela também, tá? Muito obrigada e eu espero vocês até a próxima. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.